Alô, galerinha, sou o professor Guedes e estou aqui continuando o comentário e a correção do exame discursivo da UERJ Química 2024. Sem mais delongas, vamos para a questão de número 5. Chegamos na metade da prova, é uma questão belíssima que envolve aí química orgânica, ligações intermoleculares, enfim. As propriedades físicas dos compostos orgânicos estão relacionadas tanto com as estruturas de suas moléculas quanto com as suas interações intermoleculares. Olha aí o mega assunto da questão. Com base nesse princípio, considere as seguintes temperaturas de ebulição sob pressão atmosférica de 3 isômeros planos de fórmula C5, fórmula molecular C5H12. Então já começa aí. Quem são os... Cuidado aqui que está escrito 2, né? 2 significa que só tem esses. Quais são os 3 isômeros planos que C5H12 permitem? Bom, sempre focado no verbo de comando para não responder o que não foi perguntado. Escreva a nomenclatura oficial de cada isômero. Olha o UERJ pedindo o nome oficial, tá? Em ordem crescente de temperatura de ebulição, tá? Ou seja, eu vou ter que descobrir quem é o A, o B e o C, porque já está em ordem crescente aqui na tabelinha de temperatura de ebulição. E determine, mais um cálculo, a porcentagem em massa de carbono presente nesses isômeros. Olha que coisa interessante. A porcentagem em massa de carbono nesses isômeros é a mesma. Por isso que ele falou nesses isômeros, porque a fórmula é a mesma. Então, quanto tem de carbono nos isômeros? A mesma quantidade. Você pode, inclusive, fazer esse cálculo sem saber quem são os isômeros. Vou começar a questão primeiro determinando. Olha que barato. C5H12 é a fórmula dos 3 compostos. Você vai lá na tabela periódica. Não vou abrir tabela periódica aqui de novo, não, porque você já sabe que a massa atômica do carbono é 12 e a do hidrogênio é 1. E vai fazer um calculinho aqui, ó. 12 vezes 5 dá 60, com mais 12 vezes 1 dá 12, isso vai dar um total de 72. O que significa isso? Que cada molécula de cada um desses isômeros tem 72 U, 72 unidades de massa. Se você trabalhar por mol, são 72 gramas, mas tudo bem, a conta é só essa. Agora você vai comparar esse 72, que é o total da molécula, com a massa só de carbono, que é 60. Por isso que não importa se é por molécula ou por mol. Se for por mol, é 72 gramas, é 60 gramas em cada 72 gramas. Se for por molécula, é 60 U em cada 72 U. E aqui uma regra de 3 mata a nossa questão de cálculo. Tá? Você vai dizer que esse 72U, tem que deixar tudo isso na prova, hein? Esse 72U corresponde a 100% da molécula. Assim como 60U, que é só o de carbono, corresponde a X. Mestre, se eu não colocar U, botar grama, problema nenhum. Mestre, se eu não colocar nenhum nem grama, só botar 60 e 72, também não tem problema. Porque você deixou indicado a relação. Tá? E aí vem mais uma vez uma conta chata. Isso aqui dá uma dízima periódica que aproximadamente dá 83,3333, 83,3% de carbono. Ok? Olha que barato. Pode fazer fora de ordem, mestre? Pode. Eu comecei pela porcentagem em massa de carbono. Aqui, a porcentagem em massa de carbono. E agora eu vou para a parte que tem a ver com as ligações intermoleculares, as interações intermoleculares. Quem são os 3 isômeros planos possíveis com fórmula C5H12? Dica, trabalhem bastante, vai rápido. Ó, C5H12, eu vou fazer logo 5 carbonos em linha reta. A questão de quando você faz 5 carbonos aqui no zigue-zague em linha reta é, será que tem 12 hidrogênios? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem gente que gosta de decorar a fórmula geral de alcanos, CnH2n mais 2, não precisa. Olha, eu confirmei que esse cara aqui tem 5 carbonos e 12 hidrogênios. Então eu já sei que é alcano. Eu não posso fazer alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, porque aí perde hidrogênio. Eu tenho que manter a estrutura de alcanos. Esse cara é um C5H12. Quem serão os outros 2? É só você ramificar a estrutura. Mas para ramificar 5 carbonos, eu tenho que fazer, para ter uma estrutura ramificada com 5 carbonos, eu tenho que fazer 4 na cadeia principal e 1 de ramificação. E aí a ramificação pode ser no carbono 2 da esquerda ou no carbono 2 da direita, é a mesma coisa. Próximo passo,
Que outro composto ramificado eu tenho com 5 carbonos, mantendo a fórmula, a estrutura de alcanos? Aí eu faço 3 na cadeia principal e 2 aqui, ó, parece uma anteninha, né? Pronto, 2 aqui no único carbono que cabe em ramificação. Então aí os 3 isômeros. Então o primeiro passo para resolver essa parte de nomear os isômeros em ordem crescente de ponto de ebulição é descobrir quem são os 3 isômeros. Mestre, você não verificou se esses outros 2 também são C5H12. Pode confiar que é C5H12, porque eles são todos alcanos. A diferença é que é um alcano normal e os outros 2 são ramificados. E aí vem a parte importante, é a aula que você quer, né? Quanto mais ramificado é um isômero, menor a sua temperatura de ebulição. Então, quanto mais ramificado é um isômero, isso aí tem a ver lá com as ligações intermoleculares. Menor a temperatura de ebulição. E por que, mestre? Dá uma aula aí. Porque as ramificações, elas atrapalham na interação entre as moléculas. Elas são, como é que eu vou dizer? Elas ficam ali no meio do caminho das interações entre as moléculas, portanto, atrapalham as interações. Se atrapalham as interações, as moléculas ficam mais afastadas. Ó, moléculas normais interagem melhor. Moléculas ramificadas, né? A ramificação atrapalha. E aí as moléculas já estão mais separadas. Se já estão separadas, ebulir é separar as moléculas. Então a temperatura de ebulição fica menor. Ou seja, entre esses 3 isômeros, o mais ramificado é o de menor temperatura de ebulição, portanto, o A. O menos ramificado, esse de cadeia normal, é o de maior temperatura de ebulição, o C. E o que tem uma ramificação só, para quem não está entendendo, vou mostrar. A ramificação é esse penduricário, esse carbono que está fora da cadeia principal. Então, com 2 ramificações, menor temperatura de ebulição, sem ramificação maior, e agora eu posso botar os nomes em ordem crescente. Já que é crescente, o que é? Você vai começar pelo A. Eu só se você responder assim, ó. Tudo que está aqui eu deixarei na prova, tá? Menos essa parte aqui, ó, mais ramificado, menor temperatura de ebulição, isso aqui é aula. Mas o que está aqui embaixo é o seu desenvolvimento da questão. Então o composto A se chama dimetilpropano, e sem número, tá? Porque esses metis só podem cair no carbono 2. A ramificação aqui não tem outra possibilidade. O composto B também não tem número na nomenclatura. É metilbutano, porque tem uma ramificação só, que é a ramificação metil. E o composto C, que é o de maior temperatura de ebulição, estou colocando na ordem crescente, né? É o pentano. Beleza? E é uma belíssima questão que mistura química orgânica, nomenclatura oficial aí da química orgânica, com mais interações intermoleculares. Nas interações intermoleculares, nos isômeros, o mais ramificado é o de menor temperatura de ebulição. Beleza? Fechamos aqui então a questão de número 5. Vamos para 6?